A paz do Senhor, irmãos. Quem não se lembra de um seriado de TV que tinha como título Terra de Gigantes? Creio que os mais velhos lembram desse filme. E ele contava a história de uma tripulação, de alguns passageiros, que em uma viagem com a sua nave, ela entrou num tipo de um túnel do tempo e ela acabou parando no planeta que parecia ser a Terra, mas onde tudo era gigante. As pessoas eram gigantes, os objetos eram gigantes, tudo era enorme. E eles tinham que enfrentar um episódio após o outro de situações de dificuldades para enfrentar aqueles gigantes e se livrarem de algo pior sobre a vida deles. Mas isso é uma história de ficção. Mas eu queria contar para vocês uma história bíblica que fala de um gigante chamado Golias, com 2,90 m de altura, 200 quilos de peso, carregava uma armadura que pesava 60 quilos e uma lança com 7,2 kg na sua ponta. Esse era um grande gigante que a história da Bíblia conta. Diz que na Terra viveu um homem chamado Robert Wadlow, que era de Illinois. Ele media aproximadamente 2,72 m de altura. Só que ele era magro e tinha uma certa dificuldade para andar, em virtude do seu tamanho e em virtude da sua altura. Agora, Golias, a história diz algo bem diferente dele. Ele era um guerreiro, ele era forte, ele era ousado, ele não tinha medo da morte e ele era um vencedor. E diz que por 40 dias ele desafiou as tropas do rei Saul. Por 40 dias ele afrontou as tropas de Israel. E ele falava em alto e bom tom, todos os dias: manda-me um guerreiro para lutar comigo. E aquele que vencer a batalha, o povo do vencedor receberá como escravo o povo do derrotado. Ou seja, ele queria que aquilo que seria uma guerra entre países se tornaria a guerra entre duas pessoas com a responsabilidade de livrar o povo ou tornar o povo escravidão. Então, aqueles dois guerreiros travariam uma batalha de vida e de morte, e o vencedor receberia todas as glórias e receberia o povo perdedor como escravo. Qual o tamanho dessa responsabilidade? Eu chamo a sua atenção porque hoje nós vivemos momentos onde um grande gigante se levantou sobre nossas vidas. A pandemia é um grande gigante, mas fora esse gigante que acabou sendo universal, temos nossos gigantes de todos os dias. Como fazer para derrotar esses gigantes? Você já pensou sobre isso? Essa passagem que fala a respeito do gigante Golias é narrada em 1 Samuel 17. E diz que Jessé mandava o seu filho todos os dias até o campo de batalha no vale de Elá, levar mantimento aos seus filhos que estavam ali na batalha. E esse rapaz, pastor de ovelha, se chamava Davi. E diz que quando Davi chegou ao campo, lá em 1 Samuel 17, 20, ele chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha foi entoado e os exércitos estavam saindo para suas posições de combate. Observe o seguinte, irmão. Davi chega exatamente no momento em que é dado o grito de batalha. Quando Deus faz algo em nossas vidas, Ele faz que nós cheguemos no horário certo, na hora certa, no momento que Deus preparou. E Deus nada acontece antes ou depois, mas sempre no momento de Deus, naquilo que o Senhor desejar sobre nossas vidas. Davi chegou exatamente no momento do grito de batalha. E naquele alvoroço que havia, onde os soldados se posicionavam e aquele borbulho acontecendo, ele pegou e foi também para saber o que estava acontecendo à frente do campo de batalha. E ao chegar à frente do campo de batalha, ele se deparou com aquele filisteu, em qual ele se intitulava, aquele filisteu incircunciso, que estava afrontando o povo de Deus, afrontando o exército de Deus. Então ele fala entre os soldados. Davi não cita em nenhum momento que o exército era de Saul. Ele afirma ser o exército de Deus
e ele fala em alto tom, dizendo: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E diz a palavra de Deus que as palavras de Davi chegaram até o ouvido do rei Saul. E o rei Saul, ao ouvir isso, manda que Davi seja trazido à sua presença. Observe o seguinte: por que o rei Saul mandaria um jovem pastor que não era soldado, não era preparado para a batalha, a vir à sua presença só porque ele falou algo contra um gigante? Se não é Deus trabalhando no coração do homem. E aí Davi chega até o rei. E Davi é tão ousado e tão temente a Deus e tão corajoso pela sua fé que ele diz ao rei: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo, Davi, irá lutar contra ele. Ora, como pode um jovem, novo, pastor de ovelha, lutar contra um gigante? E qual seria a responsabilidade de Saul em colocar nos pesos do ombro de Davi a condição de colocar o povo como escravo se perdesse a batalha? Porque essa era a condição. Ao perdedor, toda a derrota do povo. Todos virariam escravos, homens, mulheres e criança. Ao vencedor, toda a honra que seria dada, a vitória e os prêmios do espólio de guerra. Saul tinha uma grande responsabilidade, mas havia um Deus por trás de tudo isso. Um Deus que movimentava o coração do homem para que a honra fosse dada ao seu santo nome, ao nome do Senhor. Então diz lá em 1 Samuel 17, depois você pega a sua Bíblia e lê, né, com calma, que Davi justifica ao rei Saul o porquê ele teria condições de vencer aquela batalha. Ele fala que ele defendia as ovelhas de ursos, de leões, e ele tinha que matar esses ursos e esses leões para proteger as ovelhas que estavam sob a sua responsabilidade. Qual a diferença do urso de um leão para esse gigante? E ele ainda cita de novo, né? Esse gigante desafiou o exército de Deus, do nosso Deus vivo. E Saul, como teve experiência com Deus, Saul, como conheceu Deus no passado, olha para Davi e diz para ele: vá, e que o Senhor esteja com você. Um homem que poderia libertar ou aprisionar todo o povo de Israel. Um homem em que seria depositado toda a esperança e a confiança de um povo. E rei Saul depositou nesse homem a sua confiança. Quando você pega o currículo dos dois grandes que estariam naquele ringue de batalha, vamos dizer assim, as características de Golias eram do quê? De um homem de 2,90 m, com 200 quilos de peso, com a armadura que pesava mais 60 quilos, só aí são 260 quilos, com uma lança com uma ponta que pesava 7,2 kg, só aí são 267 quilos e 200 gramas, que tinha como profissão ser guerreiro. Ele era um guerreiro, nasceu guerreiro, vivia como guerreiro e batalhava as guerras. E qual era o currículo, as características de Davi? Um homem de 1,60 m de altura aproximadamente, com 70 quilos, não tinha nenhum tipo de armadura, sua arma era um cajado e 5 pedras, e a sua profissão era pastor de ovelhas. Diz que Saul tentou até emprestar a sua armadura para Davi. E até a vestiu, provavelmente seria uma armadura bonita, toda desenhada, mas a armadura incomodou a Davi. E era um propósito de Deus que incomodasse, porque a honra Deus não divide com nada e com ninguém. Porque nós somos preparados e forjados nas mãos de Deus. E Deus nos usa com os instrumentos que nós temos. Deus nos usa com aquilo que nós temos como habilidade. Não é necessário homem nenhum ajudar a Deus em nada. É Deus que age em nossas vidas através dos próprios recursos que nós temos à nossa disposição. E quais são os recursos que Davi tinha à sua disposição? A palavra diz então que Davi, usando seus próprios recursos, foi até o riacho para pegar ali junto do riacho 5 pedras de rio, parecidas como essa. Ele pegou a primeira pedra, pegou
a segunda pedra, se abaixou novamente, pegou a terceira pedra, abaixou novamente, pegou a quarta pedra e novamente pegou a quinta pedra. Como homem, eu pergunto, por que será que Davi pegou 5 pedras e não apenas uma? Creio eu, a palavra não relata, que provavelmente Davi, como sendo também um caçador, ele sempre pegava mais pedras para tentar acertar o seu alvo. E no caso do gigante Golias, não era diferente. Ele, como homem, poderia achar que primeiro lance ele poderia errar e deveria tentar novamente. E com as 5 pedras, ele colocou as 5 pedras no seu alforje e se dirigiu até o vale, onde estava o filisteu, para o campo de batalha. Davi sem armadura, Davi com um cajado, Davi com 5 pedras de rio e com uma tiradeira, foi enfrentar um gigante fortemente armado. E a palavra diz que quando Davi chegou ao campo de batalha, ao vale, o filisteu começou a afrontar a Davi. Ele fez pouco caso de Davi, ele amaldiçoou a Davi, ele invocou aos seus deuses estranhos e afrontou Davi, dizendo que atiraria a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. De tão furioso que estava lá o gigante naquele campo de batalha, porque ele se sentiu humilhado em ver que o povo de Israel mandou um homem, pela visão dele, totalmente despreparado. Mas presta atenção, irmão. Pela visão do homem, nós podemos ser despreparados, mas pela visão de Deus, nós somos escolhidos para a vitória e somos sim preparados e moldados segundo a vontade de Deus. E com os próprios recursos que Davi dispunha e com os próprios recursos que nós dispomos, nós vamos sim enfrentar o gigante que afronta a nossa vida. O ímpio até zomba de um escolhido, mas nós aprendemos que quem mexe com o escolhido de Deus, mexe com o próprio Deus. E Deus estava à frente de Davi. Eu quero ler para vocês 1 Samuel 17, 45 a 47, que diz assim: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com uma espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus, e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Olha que palavra de confiança que Davi proferiu naquele campo de batalha. Ele trouxe ali uma palavra dando a Deus toda a honra e toda a glória, dando a Deus a certeza que Ele daria a vitória a seu povo, ao povo escolhido, e mostrando aquele povo ímpio, aquele povo filisteu, que há um Deus em Israel. E quando você tem que enfrentar uma luta, meu irmão, uma batalha, uma enfermidade, o gigante que se levanta à sua vida, vá com a certeza que quem dá a vitória é Deus. Para que todos vejam que você é um escolhido de Deus, que você é separado por Deus, não para a derrota, mas para a vitória. E Deus faz isso para mostrar àqueles que não creem que Deus pode todas as coisas e Ele opera através do impossível, para que todos saibam que a batalha é do Senhor. E diz a palavra que Davi retirou uma pedra só, do seu alforje, e ele a colocou na tiradeira, e ele rodou a tiradeira, e ele lançou contra aquele gigante. E diz que essa pedra atingiu o gigante bem na fonte, e ela ficou encravada na fonte, e o gigante caiu de rosto ao chão, derrotado. E posteriormente Davi foi até o gigante e com a espada na mão, ele matou o gigante cortando-lhe a sua cabeça. E ali Deus lhe deu uma grande vitória contra um gigante que afrontava diariamente
o povo de Deus. A vitória de Davi não dependeu nem de espada, a vitória de Davi não dependeu de lança, a vitória de Davi não dependeu de um escudo, a vitória de Davi não dependeu de uma armadura, de nada que era forjado por homens. Nada. Deus não queria dividir a sua honra e sua glória com homem nenhum e nunca vai dividir a sua honra e glória com homem nenhum. O seu escudo foi o Senhor dos exércitos. A sua arma foi uma pedra, criação de Deus. E o mais simples das ferramentas, uma tiradeira. E com esses recursos que Deus deu, Deus abençoou. Ele não precisou de espada, não precisou de lança, de escudo, de armadura. Ele só precisou das mãos de Deus. E uma pedra derrubou um gigante que afrontava todo um exército. Aí Deus deu a vitória. Então o que eu quero dizer para você, creia, porque Deus nos dá vitória com os recursos mais simples que você possa ter. Basta você ter fé, basta você crer, e a vitória será sua em nome de Jesus. Amém.